Dentro dos tipos de documentos, a gente tem aqui dois documentos raiz, que os outros vão ser vinculados a ele, é os contratos e as atas de registro de preço. Dentro do contratos, antes de entrar nos documentos vinculados a ele, a gente tem uns tipos de contratos. Então, a depender do objeto ali, você vai se guiar ali pelo termo de referência, você vai escolher um desses modelos aqui. Esses modelos são, vai passar por uma revisão, por causa da nova lei, são os modelos antigos ainda, mas ainda está em processo de estudo. Então, a gente tem esse aqui de concessão de uso de bem imóvel, serviços contínuos, não contínuos, de serviços terceirizados, serviços de engenharia, de manutenção e de obras de engenharia. São são contratos aqui que a numeração, cada campo tinha uma numeração, um controle único ali. Todo campo, no início do ano, todo o primeiro contrato do ano, iniciava como 01, depois vinha o 02, barra o ano. Como o processo de compras agora é feito todo na base da reitoria, a gente tem um sequencial único. Então, os campos, na hora de fazerem seus contratos, devem abrir um chamado para solicitar essa numeração, que agora é um sequencial único. Os documentos vinculados aos contratos são esses aqui, ó, o aditivo, apostilamento, portaria, termo de encerramento, termo de rescisão. O aditivo é alterações contratuais que inicialmente não foram previstas, não teriam como ser previstas, ou até teriam, mas enfim, por causa de normativos, a gente trata como aditivo. No caso de acréscimo, pressão, então, se existe a possibilidade de fazer pela necessidade de fazer alguma alteração de inclusão de itens, passando de 2 para 3 ou 4, a gente chama de acréscimo, aí faz positivo. Apostilamento é situações onde que já era prevista ali a alteração, no caso, por exemplo, de índice de reajuste, o índice já é previsto ali no processo de compra, e aí quando se passa o período ali, a gente aplica o índice, a gente só pega o índice publicado e faz essa correção ali nessa alteração. Então, reajuste, repactuação, tudo é feito por apostilamento. É só uma questão de que o aditivo é publicado, o apostilamento não, então o apostilamento é como se fossem as questões mais simples, o aditivo mais complexo, o que a lei coloca ali como obrigação de fazer aditivo, que ele tem que ser publicado, enfim. Na prática, o documento é bem similar, e a diferença é só a questão que vem aqui escrito aditivo, mas o número, enfim, o formato do documento é bem similar ao apostilamento. Aqui vem escrito apostilamento e a numeração dele. E a numeração desses dois documentos são similares também. São independentes, então cada contrato vai ter aditivos de apostilamento começado com o número um e barra ano. Então vai ter 2, 3, 4, barra o ano que foi feito esse aditivo, tanto no apostilamento quanto no aditivo. Já as portarias é um tipo de documento que a gente utiliza aqui para designação e alteração de fiscal de contrato. Então, é um documento aqui que a gente preenche a minuta de contrato e o gabinete do diretor ou do reitor que preenche a portaria em si. É um pouco diferente que o contrato, aditivo, apostilamento, todos esses documentos são editados pelo gestor de contratos e tramitado. A única exceção é a portaria, que ele não edita, ele edita uma minuta de portaria. Tem um documento aqui, é um documento feito ali pelo gabinete, é um documento que só o reitor assina nele ali, como autoridade máxima, o diretor-geral faz a designação da equipe. Então, a numeração aqui dessa portaria automática pelo SEI. Temos aqui o termo de encerramento. Então, aqui, comparando aqui o termo de encerramento com o termo de rescisão. O termo de encerramento, a gente tem ele quando a vigência do contrato finalizou aqui. Então, no termo de encerramento, esse prazo já chegou aqui, a gente tem um documento formal que a gente cria, que é o termo de encerramento, e que faz essa formalização que o contrato encerrou mesmo. O ato em si do contrato, a vigência dele ter terminado, já é uma questão jurídica, que esse contrato não tem mais validade, não tem mais utilização dele, a não ser por questões de pendência de algum pagamento, enfim, mas a vigência dele terminou e você não pode usar ele mais. E o que causa isso? O ato em si dessa data, se chegar ali nessa data prevista do vencimento. E esse termo é só uma formalização mesmo. Já na rescisão, a gente tem o final da vigência aqui, só que ela é antecipada. Por algum motivo aqui, a gente antecipa essa vigência aqui para o meio do contrato, ou enfim, para outra data qualquer aqui.
mas a gente é uma antecipação desse fim desse contrato por algum motivo. A gente faz por rescisão por ato unilateral ou amigável, entre acordo entre as partes. Então, dentro desse termo de encerramento aqui, a gente tem um modelinho aqui, é o termo de encerramento, enfim, vem os dados do instituto, da empresa, algumas cláusulas, e o obra de serviço de engenharia, o termo de recebimento serve como um termo de encerramento. Então, aqui tem um modelinho também, preenchido já, termo de recebimento definitivo, de uma obra, de um contrato, de um serviço de engenharia. E aqui o termo de decisão amigável, aí tem o caput aqui com os dados da empresa, do instituto, e algumas cláusulas aqui relacionadas ao objeto. Relacionado à ata de registro de preço, a gente tem mais aditivo, que é feito por reclipe, então é similar ao contrato, só que ela é vinculada a uma ata. E apostilamento normalmente a gente não faz, não tem necessidade. E outros termos que a gente tem no decorrer da vigência da ata, se tiver necessidade, vai ser exceção, no mais é aditivo mesmo.